sabe? Comparando Brasil e Estados Unidos. E a nossa base para essa conversa são os trechos de Justiça Brasileira, Lições de uma Democracia Resiliente, com a visão do Alexandre de Moraes. A ideia aqui é tentar entender como a história de um país, especialmente os baques que a democracia levou, pode moldar a percepção de vulnerabilidade e até fortalecer as defesas. Vamos lá. O ponto de partida que o Moraes traz é interessante. Ele sugere que, na cultura americana, como eles nunca tiveram um golpe de Estado que vingou, talvez seja mais difícil perceber que as instituições são frágeis. Isso é um ponto bem contraintuitivo, né? Totalmente. E ele contrasta isso com o Brasil. Poxa, a gente teve ditadura Vargas, regime militar longo, várias tentativas de ruptura. Cria uma sensibilidade diferente para os riscos. E talvez, quem sabe, leve a um desenvolvimento mais robusto mesmo das salvaguardas. É quase como se a estabilidade contínua pudesse gerar uma certa complacência. Uma boa pergunta. E aí fica mais interessante ainda, porque o Moraes usa uma analogia bem forte. Ele diz que enfrentar essas ameaças repetidamente funciona como o corpo criando anticorpos. Anticorpos, gostei disso. Essas experiências do passado não seriam só cicatrizes, mas impulsionariam a busca por uma espécie de vacina preventiva, sabe? Um fortalecimento constante das defesas da democracia. Nossa, faz muito sentido essa metáfora dos anticorpos. Se a gente pensar bem, então, a resiliência democrática não seria, não ter ameaças, mas sim a capacidade de responder melhor, né? Uma capacidade que foi forjada justamente por ter enfrentado essas ameaças. Exatamente. E aí os tais mecanismos de defesa, as leis, as instituições, as práticas, eles iriam evoluindo para tentar evitar crises futuras, aprendendo com os sustos. Isso. É como se as rupturas fossem, de certa forma, catalisadores dessa evolução defensiva. E aí, nesse contexto todo, de defesa fortalecida, Moraes faz questão de reforçar o compromisso com os princípios da justiça nos julgamentos. Ele diz textualmente, olha só, cumpriremos nosso papel, receberemos a acusação, avaliaremos as provas e, ao final, quem tiver culpa será responsabilizado e quem for inocente será absolvido. Essa declaração é fundamental, né? Ela mostra que, mesmo com essa necessidade percebida de fortalecer as defesas, os tais anticorpos, a resposta do Estado tem que estar ancorada no devido processo legal. Sim, nas regras do jogo. Exato. E na análise imparcial das provas. Não pode ser de qualquer jeito. Mas isso levanta uma questão importante, né? Como é que se equilibra isso? Como defender a democracia com força, mas sem atropelar direitos individuais e os princípios da justiça? É delicado. Muito delicado. Bom, então, para a gente amarrar a conversa, a gente viu essa ideia de que a história de ameaças influencia a percepção de risco, né? A metáfora dos anticorpos, que desafios podem fortalecer as defesas, e, por fim, essa reafirmação crucial. Mesmo em alerta, o processo justo tem que ser mantido. Pois é. E fica, então, acho que uma reflexão final para quem nos ouve. Se a gente abraça essa visão de anticorpos democráticos que se fortalecem com o perigo, qual é o limite? Como é que uma sociedade garante que essa busca por imunidade, por prevenção, não acabe, ironicamente, restringindo as próprias liberdades que a democracia quer proteger? Um equilíbrio difícil de achar. Uma tensão constante que exige atenção o tempo todo. A gente está falando aqui de uma situação que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes, baseado em trechos do material Desobediência Digital, a prisão domiciliar de Bolsonaro. A fonte descreve um cenário inicial assim, bastante comum, né? O ministro Moraes assistindo a um jogo de futebol. Do Corinthians, aliás. Exato! E é nesse momento que poderia ser só mais um dia que tudo muda. O relato diz que o celular dele começa a apitar sem parar. Muitas notificações chegando. E o motivo dessas notificações?
Era a notícia de que o Bolsonaro teria supostamente desobedecido uma ordem judicial. Uma ordem bem clara, né? Claríssima, proibindo o uso de redes sociais. E é importante colocar isso num contexto maior que a fonte também aponta. Sim, o contexto de que ele já aguarda um julgamento por uma acusação muito séria, né? De tentativa de golpe de Estado. Isso aumenta muito o peso da situação. Com certeza. E aí o que a fonte destaca é a reação, descrita como, assim, imediata do ministro, diante dessa notícia da suposta violação digital. A decisão que teria vindo na hora foi decretar a prisão domiciliar do ex-presidente. Uau. Prisão domiciliar é uma medida forte. E a rapidez chama a atenção, né? Vindo de uma notificação sobre redes sociais. Exatamente. É tipo assim, um exemplo muito forte de como uma ação no mundo digital pode ter uma consequência jurídica enorme, quase que instantânea. Principalmente para alguém já sob os holofotes da justiça, né? Mostra o peso que essas interações online ganharam, sem dúvida. Essa velocidade toda. Totalmente. E o relato vai além. Menciona também uma declaração que teria sido feita por Moraes sobre possíveis pressões externas no processo. Fala especificamente de penalidades dos Estados Unidos. E a posição dele, segundo a fonte, foi bem direta quanto a isso. Ah, sim, teve isso também. Qual foi a declaração? Ele teria dito que essas influências, essas penalidades, não teriam, assim, nenhuma influência no andamento do processo aqui no Brasil. Deixou isso bem claro. Entendi. E essa firmeza toda, ela é reforçada por uma frase específica que a fonte atribui a ele, né? Isso, uma frase bem taxativa. Algo como: não existe a menor possibilidade de recuarmos nem por 1 centímetro. Se a gente olha o quadro geral que a fonte pinta, essa frase soa como uma afirmação muito forte, sabe? Da autonomia do judiciário brasileiro. É uma mensagem de determinação, então, de seguir com o processo independente de quem esteja envolvido ou de pressões externas. Exatamente, reforça essa ideia de um processo que busca seguir seu curso blindado, digamos assim. Então, resumindo o que a gente viu nesse relato, começa com futebol, notificações no celular. Uma coisa bem do dia a dia, Pois né? é. E escala para uma ordem de prisão domiciliar contra um ex-presidente. E o gatilho, segundo a fonte, seria essa violação de regras no ambiente digital. Um ambiente que, né, a gente sabe é cada vez mais central na política, na vida pública. É um desdobramento muito significativo. E vem num momento inesperado, mas dentro de uma situação legal que já era bastante séria antes. Exato. Analisando o que foi apresentado, a fonte meio que desenha essa interação complexa, né? Ordens da justiça tentando alcançar o espaço digital, o comportamento das figuras públicas nesse espaço e as consequências legais que podem vir e rápido. E além disso, fica essa mensagem de que o processo judicial principal, aquele da tentativa de golpe, continua firme. A declaração de não recuar reforça isso. Sim, e tudo isso, sabe, deixa a gente pensando numa coisa maior, que vai além desse caso específico. Até que ponto essas interações, esses limites que a gente tenta impor no digital, até que ponto eles estão, de fato, redesenhando o poder, a lei, a política aqui no mundo físico? É uma boa pergunta. Porque o relato sugere que essa fronteira está cada vez mais borrada, né? Especialmente para figuras de alto perfil, levanta questões de como essas duas realidades, a digital e a física, vão continuar se influenciando. É algo para a gente observar.